Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Miqueias. Livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 4 e 5. Gostaria de agradecer ao pastor Tony, que me convidou para estar ministrando nessa noite. Ministrar a palavra de Deus é sempre uma responsabilidade muito grande, mas é uma grande alegria. Amém, irmãos? Miqueias, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse: Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, igreja, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Trazer a palavra do Senhor é sempre uma alegria, mas é uma grande responsabilidade. Porque quando nós vamos falar do Senhor aqui em frente a todos, eu temo muito, porque aquilo que o Senhor nos entrega é sempre aquilo que a igreja necessita. E durante a semana, quando eu orava a Deus para estar ministrando a palavra, e o Senhor me entregou a palavra de Miqueias, eu posso confessar aos irmãos que eu não tinha familiaridade com o livro. Eu não conhecia muito bem as profecias ali ditas. Eu passei muitas vezes desapercebido por ele. Mas para o Senhor não há nada desapercebido na palavra dele. E quando ele nos entrega algo, ele requer de nós uma responsabilidade. Tanto de nós que estamos transmitindo a palavra, quanto de vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor. Então nessa noite, quando nós iniciarmos aqui com o profeta Miqueias, eu quero que vocês abram o coração de vocês. Que vocês entendam que essa palavra é da parte do Senhor e não minha. E que nós devemos ouvir e aprender com ela. E levar ela para a nossa semana e para o nosso dia a dia. E quando eu fui estudar a respeito de Miqueias, eu aprendi sobre ele. Eu queria conhecer ele, entender ele. E o profeta Miqueias, ele é um homem do campo. Ele era um homem que pregava para as pessoas mais pobres. Ele era um homem que andava nas ruas e nas vielas. Era um homem das fazendas, era um homem da agricultura. O profeta Miqueias, ele não pregava nos palácios, ele não pregava para os príncipes. Ele pregava para as pessoas comuns, para as pessoas que tinham o pé no chão. E na época que esse profeta ministrava a palavra do Senhor, a profecia do Senhor sobre eles, aquele reino estava destruído. Na época desse profeta, aquele reino se encontrava em ruínas. E na mesma época dele, também o profeta Isaías ministrava. Enquanto o profeta Isaías ministrava nos palácios, ministrava para os governantes e para os mais ricos, o profeta Miqueias profetizava lá dentro do povo, lá para as pessoas mais pobres. E aí eu até questionei com meu esposo, falei, de certo Isaías era mais chique, né? E aí o Senhor ministrou no meu coração: se você é rico, se você é poderoso, o Senhor está lá falando com você. Se você está lá no seu trabalho mais humilde possível, o Senhor manda alguém falar com você. O que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é que não importa quem você seja, uma oportunidade você tem. Não importa que posição você ocupa, não tem como dizer naquele dia, eu não ouvi. O Senhor ministra as pessoas, independente da região, da posição social. E Miqueias pregava para aquele povo e aquele povo estava destruído. Aquele lugar estava destruído. Judá, Jerusalém, eles estavam vindo de apostasia. Eles estavam vindo de idolatria. Povo de Deus que está aqui nessa noite, ouça comigo. Aquele povo lá, Israel,
Eles foram tirados do Egito. Eles tinham a salvação, eles tinham um Deus a seu favor, eles ganharam uma terra para eles, eles foram conquistando as coisas, eles eram uma potência. Quantas vezes nas nossas vidas nós esquecemos o que Deus fez para nós estarmos aqui hoje? Quantas vezes nas nossas vidas nós passamos pelo exílio, nós passamos pelo deserto, Deus nos tira de lá, Deus nos abençoa. Eu tenho certeza que se cada um viesse aqui na frente agora, teria um testemunho para contar. Da onde o Senhor te tirou? E aquele povo foi tirado de lá, e mesmo assim vinha de uma apostasia, vinha de uma tragédia, de ruínas, e vinha se destruindo. E vinha abandonando o seu Deus, o nosso Deus. E muitas das vezes nós também passamos por isso. Muitas das vezes nossa memória é fraca. Nós esquecemos dos dias que talvez na nossa mesa não tivesse tudo o que a gente queria. Nós esquecemos dos dias que talvez nós oremos pelos nossos filhos para eles estarem aqui. Nós esquecemos de que agora o que nós temos, nós já oremos para ter. E nós começamos a nos afastar de Deus. E esse povo vinha disso. E o Senhor levantou Miqueias para profetizar. E o profeta, ele tinha uma dor dentro de si, porque ele tinha que profetizar o juízo de Deus sobre aquela nação. O profeta tinha uma dor dentro de si, porque ele precisava expor o pecado daquela nação. E quando nossos pecados são expostos, o que nós queremos é se esconder na escuridão. Quando nossos pecados são expostos, quando nós chegamos perto da luz do Senhor, nós só sentimos vergonha porque nós vemos os nossos pecados refletidos. E é todos nós. E Miqueias profetizava e dizia, no Miqueias 2:1, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam porque o poder está em suas mãos. Ai daqueles que ao entardecer, ao anoitecer, ao deitar nas suas camas, planejam o mal. E aquele povo, eles viviam dessa iniquidade, eles viviam dessa apostasia. E da onde que começava? Começava lá em cima. Começava com os governantes, começava com os sacerdotes, começava com os próprios profetas. Vendiam as profecias, trocavam a glória de Deus por dinheiro, enganavam o povo. E o povo saía naquela época das suas terras e vinham para a cidade porque era uma potência. E eles queriam lá crescer. E lá eles eram saqueados. Lá eles eram prisioneiros dos mais ricos. E os sacerdotes e os profetas daquela época, eles estavam tão cobertos de iniquidade, que o que eles queriam era enganar o povo. E o que o povo queria era ser enganado. E aquele povo estava lá numa miséria espiritual, adorando deuses que não eram o nosso Deus. E o Senhor vendo aquilo e mandando profetas. O Senhor está mandando profetas no teu trabalho. O Senhor está mandando profetas na tua igreja. O Senhor está mandando profetas dentro da tua casa. O Senhor está mostrando a boca dele quando você abre a Bíblia dentro da sua casa. E o povo não ouvia. Porque o povo gosta de ser enganado. Aquele povo gostava. No 2:11 diz assim: se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho forte e da bebida, será esse o tal profeta desse povo. Esse profeta vinha, profetizava do vinho forte e da bebida, e esse profeta era eleito pelo povo. Hoje nós estamos aqui como nação santa, escolhida, sacerdócio real. Nós estamos aqui como filhos do Deus vivo. Nós estamos aqui para aprender dele e levar lá fora para esse povo. Esse povo que é facilmente enganado. Esse povo que facilmente é trazido para as piores coisas que o mundo pode oferecer.
E para isso nós temos que ser diferentes, nós temos que ser como Miqueias, nós temos que lamentar pelos outros, se pôr no lugar dos outros. Naquela nação já não tinha mais amor, naquela nação já não tinha mais amigos, naquela nação os parentes também já não valiam de nada. E eu quero trazer hoje aqui para o nosso país, para os nossos governantes, para as pessoas que estão sendo corruptas. O que de diferente que nós estamos vivendo? Talvez nada. Talvez o nosso tempo agora esteja passando pelas mesmas coisas. E o juízo de Deus não escolhe classe. O juízo de Deus não escolhe lugares. O juízo de Deus não seleciona pessoas. O juízo de Deus é para todos. E quando nós somos julgados diante de Deus, o que nós temos a expor a Ele? E aquelas pessoas iam atrás de riquezas e de bens materiais. Aquelas pessoas buscavam coisas fúteis dessa terra. O Senhor diz que buscar-me-eis o Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Entregue tudo ao Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Entregue tudo a sua vida ao Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Que coisas? Todas as coisas. Porque tudo aquilo que é bom coopera para aqueles que amam a Deus, de acordo com que vive com o seu propósito. O propósito é buscar primeiro o reino. O propósito é ser como filho, a imagem e semelhança do Pai. E aquele povo faziam sacrifícios inúteis. Faziam sacrifícios como a gente muitas das vezes. A gente peca e quer compensar Deus. A gente peca. Aqui diz agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros. Aí lá diz, antes disso diz: com que me apresentarei ao Senhor? Eu me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Eu vou dar o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Tudo isso, eles queriam entregar 10.000 carneiros. Eu vou entregar tudo. Só que Deus, Ele vai nos alertando. Ele vai nos remindo, Ele vai nos buscando. Deus, Ele não te dá uma chance, querido, Ele te dá muitas chances. E Deus vai falando ao coração e vai buscando, e vai aonde você está buscando. E aí quando chega o juízo de Deus, a pessoa se apavora. Aí quer fazer tudo de novo. Eu vou para a igreja, eu vou buscar lá a bênção de Deus, eu vou andar conforme o caminho, mas Deus é Deus. O irmão cantou aqui. Deus é Deus na doença, Deus é Deus na riqueza, Deus é Deus na pobreza, Deus é Deus. Não importa como, não importa onde, devemos buscar a Deus. Não importa em que circunstância estamos, devemos buscar a Deus. E aquele povo já estava numa fase que já criava-se imagens e eles idolatravam as imagens. E o Senhor vendo tudo aquilo, e se tem uma coisa que Deus é fiel. Em todo tempo. Em todo tempo, né, Tiago? E o Senhor cumpria com a sua promessa todos os dias para aquele povo. Mas aquele povo não obedecia os seus mandamentos. Às vezes Deus está abençoando a nossa vida e nós estamos simplesmente ignorando a bênção do Senhor. E aí quando o juízo de Deus vem sobre nós, nós queremos ofertar 10.000 carneiros. Às vezes as bênçãos do Senhor se derramam todos os dias na nossa casa, no nosso emprego, na nossa mesa, nos nossos filhos. Mas nós só lembramos de sacrificar a nossa vida ao Senhor quando o juízo de Deus está sobre a nossa vida. E aquele povo era assim. E os valores estavam distorcidos. Eles aborreciam o bem e amavam o mal.
Aquele povo estava com os valores distorcidos. E aí, quando Jesus fala para nós lá em Mateus, Jesus diz assim, 10:36. Jesus fala lá, vou achar aqui, que filho não bajujeis, dizem eles. E é filhos contra pai, é mãe contra filho, é nora contra sogra. E Jesus vem dizendo, Jesus vem avisando. E a gente fica, em muitos momentos, cego diante disso. E eu me perdi aqui na hora que eu fui achar. Mas Jesus nos avisa. Jesus nos dá o recado. E lá nessa cidade, junto com o profeta Miqueias, era da mesma maneira. Os valores estavam distorcidos. Os valores estavam perdidos. As pessoas já não tinham mais Deus na sua vida. As pessoas achavam que fazer o mal era bom. Elas apostatavam da fé. Elas eram desleais aos pais. Elas eram desleais aos irmãos. Elas eram desleais. A corrupção tomou conta dos reis, dos sacerdotes. Eles se vendiam, oprimiam os pobres. A degradação era tanta que as pessoas já não tinham amor, não se colocavam no lugar das outras. E o profeta Miqueias profetizava e as pessoas não ouviam a ele. E ele chorava e ele dizia, e ele lamentava. Se coloque no lugar do profeta Miqueias hoje. O Senhor te mostra lá na sua casa todo o juízo dele. O que vai acontecer. E você tem que entregar um povo. A um povo que não ouve. A um povo que não quer saber. A um povo que vai atrás de coisas da terra. E esse era o profeta Miqueias. Essa semana, a gente estava lendo a respeito de, todo mundo deve ter visto, de um tal submarino que as pessoas morreram dentro. E eu comecei a ler as histórias daquelas pessoas. Os homens bilionários. Pessoas já mais de idade, uns de 60, um de 19, um de 70. Um deles já foi no espaço como primeiro visitante no espaço, turista. Bilionários. Eles ajuntaram todo o tesouro que eles podiam aqui na terra. Eles buscaram de toda maneira dinheiro. De toda maneira ambicionaram crescer. E aí, não tendo mais o que conquistar, eles resolveram de ir lá ver uma embarcação que está lá há mais de 100 anos. E lá eles morreram. Lá foi a sepultura deles. Até que ponto nós chegamos com as nossas ambições? Até que ponto nós deixamos o inimigo tomar o nosso coração, roubar a nossa mente, querer de nós coisas? O que nós somos capazes de fazer para ter o que nós queremos? Para que as pessoas nos enxerguem? Deus, Ele está lá do céu nos olhando todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam, como a pastora Vanessa falou aqui na frente. Você acorda e as misericórdias se renovam. Você tem força para ir trabalhar. Você tem dinheiro caindo na sua conta uma vez no mês. Todo mundo procura emprego, acha, porque Deus abre as portas. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas a nossa ambição nos faz procurar mais e querer mais. E nós queremos mais e nós buscamos mais. Só que Deus é misericordioso. E mesmo quando o juízo dele vem sobre aqueles filhos, eles são avisados, vocês vão ser levados ao cativo. Vocês vão ser cativados pelos assírios. Eles vão levar vocês, eles vão prender a família de vocês. A Babilônia vai levar os seus filhos. Eles são avisados, irmãos. Entendam, nós somos avisados. Jesus está voltando. Ele está vindo. E nós estamos sendo avisados todos os dias.
Os teus filhos estão à mercê desse mundo. Ore por eles, busque eles. A sua casa está à mercê deste mundo. Busque proteção para eles. Nós estamos sendo avisados. Nas escolas há perigo, nas ruas há perigo. Olha o Brasil que nós estamos vivendo, onde nossos filhos estão numa creche e podem ser mortos. Nós estamos sendo avisados, igreja. Vocês jovens, vocês estão sendo avisados. Avisados de que quando Jesus voltar, se não tiver conserto, vocês ficam. Nós estamos sendo avisados. Vamos parar de brincar de ser crente, porque nós estamos sendo avisados. Não é brincadeira, não. E aquele juízo veio sobre aquele povo. O juízo veio sobre aquele povo. E a ira do Senhor veio sobre aquele povo. E o Senhor diz assim: eis que projeto mal contra essa família, de qual não tirareis a vossa cerviz e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós um provérbio, se levantará pranto lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus troca como despojo. A ira de Deus veio sobre aquele povo. Veio de uma tal maneira que aquele povo foi assolado. Nós estamos muito tranquilos. E o Senhor está nos avisando. Mas eu creio que esta igreja é remida pelo sangue do Senhor Jesus, é lavada pelo sangue do Cordeiro, e que se o Senhor vier hoje, nós estamos preparados. Que se o Senhor vier hoje, nós vamos dar a coroa da vida eterna. Nós entendemos no nosso ser que nós vamos sair daqui hoje com essa palavra no coração e vamos trazer aquelas pessoas. A igreja não é só essas 4 paredes. A igreja está lá no seu lar. A igreja está lá no seu trabalho. Você é a igreja. Deus é tão bom que Ele criou o seu reino aqui conosco. Ele reina dentro de nós. Hoje nós aprendimos na EBD, o reino não está aqui ou ali, o reino está dentro de você. Você é cidadão do céu. Pare de querer viver como a terra. Pare de querer ser como a terra. Pare. Você não é daqui, nós somos estrangeiros. Se falarem de nós, amém. Se chamar nós de louco, amém. Porque nós somos cidadãos do céu. Nós não temos medo do juízo de Deus, porque nós sabemos o que nós fazemos. Nós sabemos onde pisamos. E o Senhor vai lá e diz: porque eu te guardarei a tua entrada e a tua saída. E nós sabemos que Ele guarda, porque nós entramos por onde Ele entra, nós saímos por onde Ele sai. E Ele diz: eu terei sombra para você no sol. E nós sabemos que Ele será sombra, porque nós estamos no sol, evangelizando, falando do amor de Deus. Nós sabemos disso. Nós somos certos de que aquele salmo é para nós. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele está conosco. E o profeta Miqueias chorava e lamentava, porque ele via a ira de Deus sobre aquele povo. O Senhor já não ouvia mais as suas orações. E a nação já estava contra a nação. E já começou a guerra e começou a briga. E os pobres estavam cada vez mais pobres, sendo saqueados, roubados. Os sacerdotes viam e se aproveitavam daquelas ofertas. Vendiam a graça de Deus. A graça de Deus não se vende. A graça de Deus não se troca. Tome para si hoje a graça de Deus e divida com os outros. Esteja no lugar do outro. Ame o seu irmão. Ajude aquele que te pede a mão. Não retenha. Esteja com as pessoas que precisam de você, porque você está sendo avisado. Nós estamos sendo avisados. Guarda tudo que tens, para que não perca a sua coroa. Negue-se a si mesmo. E o juízo de Deus veio contra aquela nação. E o Senhor estava muito triste. Você que é pai, você que é mãe, a gente avisa os filhos: não vá, não faça, não vá, não pegue. 2, 3, 4, 5 vezes. E aí, os nossos filhos não escutam.
E chega naquela parte da vida de uma mãe e de um pai, que você tem que pegar pela orelha mesmo, pôr sentado lá, dar umas varadas. E a gente sabe que aquilo dói mais na gente do que nos nossos filhos. A gente sabe que a correção dói muito mais na gente do que nos filhos. Assim é com Deus. Ele te corrige, mas o coração de Deus sabe que está te corrigindo para você crescer, para você evoluir. E o Senhor é assim, Ele vem, Ele te ensina, aí Ele te segura nos braços e te carrega no colo e diz: filho, eu fiz isso para que você entenda que você é dependente de mim. Eu fiz isso para que você volte a me obedecer, porque se você continuar do lado desse precipício, uma hora você vai cair, e se você cair, filho, e não tiver mais volta, filho, e você diz isso para os seus filhos, você bateu neles, você pôs ele de castigo, mas depois você vai lá conversar com ele, você vai dizer: filho, você apanhou por causa disso. Assim é Deus. E Deus diz assim: povo meu, é Deus, gente, povo meu, o que eu tenho feito para vocês? Como é que eu te enfadei? Está lá no 6:3. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, eu te remi, eu te enviei adiante de Moisés, Arão, Miriam, povo meu, lembra-te agora. Lembra do que maquinou Balaque, do rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sequim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Povo meu, por quê? Por que vocês estão se afastando de mim? Por acaso eu fiz alguma coisa para vocês que não fosse o bem? E eu me fiz essa pergunta quando eu estava lendo essa palavra. Nunca Deus decepcionou. Então por que nós esquecemos os seus preceitos? Então por que nós fugimos da responsabilidade de adorá-lo? E o profeta Miqueias profetizando, e Deus usava ele para falar: povo meu, por acaso vocês se enjoaram da minha palavra? Estão em busca de profetas falsos, em busca de vender aquilo que o Senhor Deus quer mais. Deus a vocês, que é a coisa mais preciosa, o óleo que escorre desde a barba até a orla das vestes, aquele óleo que te faz chorar na presença do Senhor, aquela sensação de ter Deus dentro de você e não querer mais nada, aquela sensação que o irmão Lázaro cantava, que ele passava pela prova dando glória a Deus, aquela sensação de saber que quando você tem Deus, você tem tudo. E ele dizia: povo meu, vocês não lembram? Eu quero que vocês cheguem no seu travesseiro hoje e lembrem daquilo que o Senhor fez para vocês. Nunca se esqueçam de agradecer. Sejam gratos a Deus. Não deixe o juízo de Deus chegar na sua casa. Esteja de acordo com os mandamentos, com os preceitos. Ah, mas eu não consigo, é muito difícil. Ah, mas o mundo lá fora está cheio de coisas. Quando você adora a Deus, todo o resto passa a ser anulado. Quando você tem Deus no seu coração, todo o resto passa a não ter mais valor nenhum. Está na presença de Deus. Um dia é melhor que 1000 lá fora. Um dia na presença, nos átrios do Senhor, é melhor do que 1000 lá fora. E quando nós temos Jesus no nosso coração, nós entendemos isso. Jesus vem e nos enche e nos transborda. Olha, meu povo, Jesus falando, vai ter tudo isso, já está tendo. Vocês conseguem ver na televisão, vocês conseguem ver na internet. A gente só vê tragédia, a gente só vê coisa triste.
Mas nós somos um povo remido, escolhido pelo Senhor, e nós não devemos temer, porque nossa vida está sitiada pelo Senhor, cercada pelo Senhor. Os desejos do nosso coração não são mundanos, os nossos desejos são espirituais. Aquilo que nós conquistarmos, nós sabemos que foi Deus quem deu para nós, e nós sabemos que a nossa vida é uma escolha do Senhor e não uma permissão dele, porque Deus permite coisas de tanto nós pedir. Tem coisas que Deus permite na nossa vida porque nós enchemos as paciências, oramos e oramos e oramos e oramos e oramos, e Deus fala: tá bom, filho, se é isso que você quer, você vai lá. Comece a ser escolha do Senhor, a dizer para Ele: faça em mim o teu querer, que a tua escolha seja a minha escolha, que as suas decisões sejam escolhas do Senhor e não permissão, porque às vezes Deus permite coisas na nossa vida para nós ver que Ele é Deus, de tanto nós pedir, de tanto nós insistir. Nossa, mas eu pedi tanto a Deus, Ele me deu e agora está dando tudo errado. Você não queria. Às vezes os pais fazem isso. Às vezes os pais deixam cair, gente, para o filho entender que levantar não é uma tarefa fácil. E aí quando a gente está lá no nosso leito de dor, a gente lembra de Deus, e a gente pede para Ele cuidar da gente. E quando nós estivermos passando pela prova, nós temos que lembrar que nós temos crédito com o Senhor. E nós temos que dizer: Deus, em todo momento, em todo o meu caminhar, eu estive contigo. Então eu sei que o Senhor está comigo. Não importa o que eu estou passando, o Senhor está comigo. E assim é Deus. E Deus naquele juízo dele, Ele anuncia Jesus. E o profeta Miqueias anuncia Jesus. O profeta Miqueias, assim como o profeta Isaías, anunciam a vinda de Jesus. Certamente, Miqueias 2:12, te ajuntarei todo, ó Jacó, todo aquele povo lá. Certamente congregarei o restante de Israel, juntará todo aquele povo. Pôs-lo-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruízo por causa da multidão dos homens. Subirá, quem conhece Jesus aqui vai entender, diante dele aquele que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei adirá diante deles. Sim, o Senhor estará à sua frente. Ele está dizendo: vocês vão passar por isso sim, porque vocês pecaram. E a nossa primeira coisa é entender que depois que a gente peca, a gente confessa e a gente aguenta. A gente aguenta porque nós sabemos que depois que o Senhor nos julgar, tem esperança. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há nosso respirar, enquanto há nosso fôlego, enquanto nós acordarmos todos os dias, Deus renova as nossas esperanças. Deus te dá mais uma chance de novo. Ele te levanta de novo. Ele te faz caminhar de novo. E no 5:2 ele fala assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Quem nasceu em Belém? Quem que vai reinar em Israel? Quem que reinou? Quem que reina? Ele reina. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele está desde antes da fundação do mundo. Ele está pronto para te salvar. Ele veio, Ele andou entre nós, Ele ressuscitou. Ele está aqui com você hoje. É Ele quem te justifica. É Ele quem te dá a guarda, a proteção. É Ele quem te lidera. Pare de andar conforme mandamentos de homens. Ande de acordo com o teu alvo, que é Cristo. Olhe para Ele e diga: eu quero ser sim um pequeno Cristo nessa terra. Eu quero que as pessoas me olhem e saibam que eu sou um pequeno Cristo nessa terra. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores e tiver dado à luz. Então o restante dos irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, uma virgem nos nasceu. Glória a Deus.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Ele veio para remir os nossos pecados, Ele veio para parar de matar milhões e milhares de carneiros, Ele veio porque Ele reina, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, Ele veio para nos dar salvação. E Miqueias dizia: eu tenho esperança no meu Deus. Ele dizia que ele era cheio do Espírito do Senhor. Ele dizia que ele estava cheio do Espírito do Senhor para profetizar. Por isso ele tinha esperança. Eu, porém, estou cheio do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Você está cheio hoje? Você está cheio do Espírito do Senhor nessa noite? Você está pronto para sair daqui e falar do amor de Deus lá fora? Você está pronto? Eu não estou falando de filhos carnais só não, dos filhos de sangue. Eu estou falando dos seus filhos espirituais. Eu estou falando daquelas pessoas lá no seu trabalho que você ainda não falou de Deus para elas. Pais, nós somos todos pais. Mães, nós somos todos. E quando que vocês vão olhar para os seus filhinhos e ensiná-los? Deus requer isso de nós. Deus requer isso de nós. Um menino nos nasceu. Glória a Deus. Toda vez que Deus julgava uma cidade, Ele também botava esperança no coração desse povo. E Miqueias, após tudo isso, colocou esperança no coração daquele povo. Hoje eu coloco esperança no coração de vocês. Nós estamos sendo avisados que se nós pecarmos, se nós errarmos, o juízo de Deus vem sobre nós. Mas que há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. E Miqueias era um nome muito comum. E significava: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é semelhante como o Senhor? Esse era o nome de Miqueias. E aí lá no capítulo 7, no versículo 18, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é semelhante a Deus? Por quê? Porque Ele perdoa a iniquidade, Ele esquece da transgressão, Ele doa o restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades, lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, ao qual Ele jurou aos nossos pais. Ele é fiel. Em todo tempo, Ele é fiel. Em todo tempo, Ele é fiel. Em todo tempo, Ele é fiel. E aí, no início, eu li para vocês o 4:5 de Miqueias, e diz assim: porque todos os povos, quem quiser, gente, andam conforme o seu Deus. Mas quanto a nós, aleluia, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. E nós andaremos em nome do Senhor Jesus, para todo o sempre, até que Ele venha. E para finalizar, eu quero ler para vocês isso aqui. Vocês não podem ir embora sem saber que João viu um novo céu no capítulo 21 e uma nova terra de Apocalipse, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ele ouviu uma grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus e Deus estará com eles. E Ele enxugará toda lágrimas dos olhos, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele é aquele que
está sentado no trono e disse: eis que faço novas todas as coisas. Glória a Deus. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu creio que eu vou estar lá. E quando esse dia chegar, vai valer a pena, né, Tiago? Vai valer a pena. Quando esse dia chegar, não importa o juízo de Deus sobre nós, nós vamos pagar, nós vamos resolver tudo aqui, porque é aqui que nós resolvemos. E quando esse dia chegar, nós vamos ver um novo céu e uma nova terra, e nós vamos reinar com Cristo. Você está preparado? Vocês estão sendo avisados, assim como eu, assim como aquele povo. Nós estamos sendo avisados. E um dia nós vamos morar com o Senhor nas ares. E assim como aquele povo, nós esperamos até que Ele venha. E é isso que eu queria entregar para os irmãos hoje. Que os irmãos levem no seu coração essa palavra. E que nós possamos todos os dias lembrar que as suas misericórdias se renovam. E que nós temos mais um dia para pedir a Deus remissão, justificação e perdão. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.